A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. Eu gostaria de nos levar até o livro de Atos, no capítulo 8, no finalzinho, onde nós encontramos Filipe andando em direção a uma carruagem aonde o Espírito Santo estava dirigindo. Lá nós lemos: ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O texto continua e Filipe vai ser instruído pelo Espírito Santo a se aproximar da carruagem e começar um papo, uma conversação. Ele começar a interagir com aquele homem. E o que ele faz, vendo que ele estava lendo um texto sagrado, um texto do Antigo Testamento, ele pergunta a esse homem se ele compreende, entende o que ele estava lendo. O homem responde: como posso entender se alguém não me explicar? Queridos, eu queria, a partir do exemplo de Filipe e o encontro dele com o eunuco, retratar a realidade de muita gente ao nosso redor. Nós vivemos em um país, pelo menos no nosso, onde a maior parte da população acredita em Deus de alguma maneira. A maior parte da população tem um conceito de Deus, aquilo que eu costumo chamar de Deus cultural. De uma maneira ou de outra, nós somos um povo religioso, nós somos um povo muitas vezes até supersticioso. Muitas vezes é preciso que um Filipe se aproxime da carruagem das pessoas, ou seja, da vida das pessoas, e interaja, formando assim a possibilidade para se compartilhar o Evangelho. Eu creio que nós vivemos em dias onde há uma geração no nosso meio extremamente acomodada, como se nós esperássemos que aquilo que aconteceu no texto fosse ao contrário. Filipe estivesse andando pelo caminho e esse etíope é que tivesse se aproximado dele para perguntar: poderia você me explicar aquilo que eu não sei? Eu costumo dizer que também nós temos um outro problema na nossa geração. Muitas pessoas usam a desculpa da falta de capacitação, da falta de preparo para poder ser usados por Deus para ser, como no texto, um Filipe na vida de um etíope, na vida de alguém que precisa de esclarecimento sobre as Escrituras. Mas, aos olhos de Deus, diante daquilo que a maior parte dos cristãos tem recebido, da liberdade que temos no nosso país, do vasto recurso que nós temos na internet e nos livros para conhecer a Deus e do acesso à Escritura de maneira franca e aberta, nós somos como que mestres, doutores, por assim dizer, em comparação aos etíopes que estão por aí. O meu desafio hoje, diante da experiência de Filipe, é que você se achegue à carruagem, que você faça perguntas, que você ofereça ajuda. Não de maneira em absoluto pedante ou superior. Filipe, de maneira muito humilde, se chega a esse homem, um homem importante. Claramente aquela carruagem era de um dignatário, de uma pessoa que representava muito bem a sua rainha, e assim ele pergunta a ele se ele pode oferecer ajuda. O homem prontamente, no versículo 34, já faz uma pergunta: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E o versículo 35 nos traz a chave. Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Queridos, sempre há o lado oposto de um velcro com o qual você pode se apegar na vida de alguém, ou com quem você pode se apegar na vida de alguém que precisa de Cristo. Você pode encontrar, assim como o Senhor Jesus encontrou em João capítulo 3, com Nicodemos, um elo para pregar o Evangelho. Assim como em João capítulo 4, ele encontra outro elo para pregar o Evangelho, a mulher à beira do poço, e assim por diante. É preciso que nós tenhamos esta atitude de Jesus e de Filipe proativa, em alcançar as pessoas dentro do seu universo, dentro da sua necessidade, dentro daquilo que elas conhecem de Deus, e a partir daí, das Escrituras, expandir com a verdade da Palavra de Deus. O que acontece no resto do texto, eu creio que você conhece, é maravilhoso. O homem entende o Evangelho. Inclusive, quando chega a um lugar, ele pergunta a Filipe: eis aqui um pouco de água, eis aqui um lago, alguma coisa assim que eles achavam no meio do caminho. O que impede que eu seja batizado? Ele compreendeu aquilo que Filipe respondeu. Que Filipe pregou. E Filipe responde a ele: você pode ser batizado se você creu de todo o coração. Você pode ser batizado se você creu que Jesus é o Filho de Deus. E é isso que ele responde a Filipe.
Que maravilha será para mim e para você, que diante da nossa iniciativa e nos chegarmos às carruagens das pessoas, às vidas das pessoas, nós encontramos, pela graça de Deus, alguém pronto assim para o Evangelho. Para terminar, você pode perguntar, mas, pastor, e se eu receber um não? Meu querido, o não você já tem. O não já está na natureza pecaminosa das pessoas, assim como estava na sua também, rebeldes contra Deus, inimigas de Deus. Mas quando nós pregamos o Evangelho, nós temos o melhor parceiro do mundo, o mesmo de Filipe, o Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então não pergunte assim, e se eu levar um não? Pense, quando eu levar um sim? Quando a pessoa responder positivamente, que alegria eu terei de ver uma vida sendo transformada pelo bendito Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus lhe use ao lado das carruagens desta vida para a glória do seu nome. A graça e a paz do Senhor Jesus.